Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu amigo, você já parou para pensar qual é o tamanho da importância de um perdão? O quanto que um perdão pode fazer diferença na sua vida? Você já parou para imaginar que Deus pediu para que nós perdoássemos uns aos outros e às vezes nós não fazemos isso por orgulho de nós mesmos? Já pensou se de repente a sua salvação estivesse dependendo de um perdão, que toda a sua vida de glória que você terá após a morte, estivesse dependendo de uma coisinha bobinha que você já deveria ter feito? Você já pensou não estar nos céus e trocar toda aquilo que Deus prometeu para você porque você não perdoou? Já pensou a gravidade disso? No próprio Pai Nosso nós dizemos, perdoa as nossas dívidas, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, nós pedimos a Deus para que Ele perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem feito algum tipo de mal. E a gente não faz isso. Muitas vezes eu ou você não faz isso. Só que está na hora da gente mudar essa situação. Porque às vezes não prosperamos porque esquecemos de perdoar. E ficamos com aquela mágoa, aquele sentimento ruim, carregando isso por toda a nossa vida. Imagine você que tem mágoa de alguém, o quanto isso tem feito mal para você. O quanto você tem refletido e pensado nesse assunto. É como se você fosse alguém que estivesse carregando uma mala cheia de coisas pesadas e não precisasse disso. A mala é a mágoa, é aquilo que você pensa que te fez mal um dia, só que você não consegue esquecer. E você carrega isso por toda a sua vida. Olha o quanto atraso ela te traz. Olha o quanto ela embarga a sua vida e você não consegue prosperar por conta disso. Meu irmão, pensa mais a respeito. Pensa se realmente vale a pena você ficar com esse sentimento ruim, sendo que tudo isso pode se resolver. É o amor que resolve as situações. Não é a briga, não é a desavença, não são xingamentos, é o amor. É o amor. Muitas pessoas se esquecem disso e dão lugar para o seu próprio eu. Mas nós temos que abrir mão dessas situações para que façamos conforme Deus nos ensinou. Existe uma parábola muito importante, se chama a parábola do servo impiedoso. E lá está escrito: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o senhor ordenou que ele e sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele. Ele implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir.
Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários apenas. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do meu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Meu irmão, o texto ele é autoexplicativo. Já podemos imaginar aqui que este servo, que devia uma alta quantidade de dinheiro, foi perdoado. E o seu Senhor o perdoou e o livrou da dívida. Nós tínhamos uma carga muito grande conosco, que foi os nossos pecados. E Jesus foi lá naquela cruz e Ele pagou essa dívida por nós. Ele foi lá naquela cruz para que eu e você fôssemos livres. Ele sofreu o que sofreu. Ele foi morto. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas antes de ressuscitar, ele sofreu tudo aquilo que nós deveríamos sofrer. Tudo por amor, porque ele nos amou primeiro. Antes de você nascer, ele já o amava. E ele pagou o pecado naquela cruz por você. Foi um preço muito alto, muito alto. E você hoje está livre dele. Ora, se você está livre de um preço tão alto assim, por que você não quer perdoar o seu irmão que fez tão pouco para você? É muito menos do que aquele valor que foi pago lá na cruz. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Essa mala que você carrega, você já devia ter deixado ela para trás há muito tempo. E você vai ver como sua vida vai ficar mais leve depois disso. 100 denários? Era isso? Era isso que aquele conservo devia para o seu senhor. Só que esse conservo lhe implorou também. Ele não liberou o perdão. Não seja você o mesmo. Libere o perdão, porque um dia Jesus lhe perdoou. Amém? Fique com Deus, não pare, reflita sobre essa palavra. Leia esse texto de Mateus 18, 23. Reflita sobre isso. E se você não tem forças para perdoar, antes faça uma oração, que Deus vai liberar esse fardo de você, mas você vai ter que fazer sua parte. Perdoe, converse, esqueça, porque fazendo isso, você vai estar não só tirando esse fardo de dentro de você, como deixando uma pessoa mais feliz, e você fará a vontade do Senhor. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E se chegou até aqui, lembre-se, compartilha, dê um joinha. Isso é evangelizar. E fazendo isso, você vai estar ajudando outras pessoas que estão passando pelo que você está passando. Mas elas vão ser libertas, assim como você foi liberta hoje. Tá bom? Fique com Deus. Lembre-se, eu não convenço ninguém. Eu só jogo a semente. Deus é que faz crescer. Até a próxima.